De convidar o Hércules aqui, eu gostaria de lembrar para os participantes que se inscreveram no evento que está rolando a lista aí pelo link. Ele sempre está colocando o link para preencher a lista com CPF e o nome. E não se esqueçam, caso isso não ocorra, pode implicar no recebimento do seu certificado. Hércules, seja bem-vindo. Eu passo a palavra para você, viu? Obrigado. Eu queria agradecer o espaço também de falar. Eu entrei num grupo junto com o BAP, que iniciei em 2019, e desde então a gente vem realizando algumas propostas de intervenções na universidade. E uma dessas propostas, justamente, é o questionário para uso mais racional da água, que tem como objetivo coletar dados da comunidade discente e da comunidade acadêmica do campus, para assim analisar e propor intervenções futuras. Só para contextualizar um pouco, eu trago algumas notícias sobre desperdício, que, como o professor Ash falou, a desperdício e uma gestão inadequada são dos pilares para a diminuição da água de qualidade. Então, aqui tem uma notícia de 38,4% de desperdício de água na Bahia, que é o que vale a 710 piscinas olímpicas por dia. Isso é um número gigantesco, muito grande. E pode-se ver que são notícias que acabam sendo repetitivas, como, por exemplo, 40% de água desperdiçada, 41% é desperdiçado. E isso é oriundo de quê? De uma gestão não adequada, ou da gente que não está sendo ativo e buscando informar sobre o que está acontecendo e demais coisas. Pensando nisso, o grupo de pesquisa Água Limpa vem já, ao longo desses anos, propondo trabalhos e estudos sobre o uso mais racional de água. Um desses trabalhos é o processamento e análise de dados para a melhor gestão da água em campus universitário. Esse trabalho é o foco de estudo de caso do primeiro monicurso à tarde, e ele traz um fluxograma de análise de dados para se ter uma metodologia onde se desenvolvam indicadores ambientais e também se avalia a incerteza desses indicadores. Um outro estudo é o balanço hídrico, intitulado de Aplicação da Reconciliação de Dados em um Balanço Hídrico como ferramenta para a redução do uso de água em universidades públicas. É importante dizer que esse estudo adaptou metodologia que era utilizada em indústrias para o campo universitário, sendo um dos primeiros a propor essa metodologia. E, além disso, salienta a importância da coleta diária do fluxo de água no campo, do fluxo de água, e os resultados apontam uma diferença significativa nos resultados do idômetro 1001, que é de responsabilidade da concessionária. Um outro estudo é sobre a micromedição de vazão de água, onde foi titulado de avaliação dos resultados da micromedição de vazão de água de equipamentos sanitários em uma universidade pública, onde conta com a coleta das indicações de volume e tempo de todos os equipamentos do campus. São mais de 100 equipamentos, onde foi estimada a vazão para cada um desses equipamentos, assim como as suas incerteza padrão e incerteza expandida, onde há um comparativo entre os equipamentos similares, em que se diferem quanto ao seu mecanismo de acionamento. Aqui se tem o equipamento tipo 2, que são torneiras por pressão, ou também conhecida como equipamento funcionamento hidrométrico, onde apresentaram uma vazão média, junto à sua incerteza, menor do que as torneiras do tipo 1, que são torneiras convencionais, ou torneiras com funcionamento giratório. Aqui são outros trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa na UFCB. Esses trabalhos são disponíveis no nosso Zenoda e pode ser acessado por toda a comunidade, ou quem tiver interesse. Mas e depois? Então, na tentativa de responder esse depois, eu trago aqui um resumo do uso racional de água em um campus universitário. Então, a gente inicia com a avaliação do campus, onde se tem a demanda e a oferta.
que foi o primeiro trabalho que eu apresentei, elaborado como ator principal de Rodrigo, onde mostra, onde se tem primeiro que analisar a estrutura do sistema hidráulico, quantos equipamentos ali estão presentes, se há hidrômetro instalado, ou se pode ser, novos hidrômetros podem ser instalados. O estudo de documentação, como, por exemplo, se tem o plano de logística sustentável, ou o estudo de contas, de contas de águas, ou de energia, se for o caso. E o segundo passo é o monitoramento do fluxo de água, onde ali se tem uma coleta diária do fluxo de água. Isso é muito importante porque a gente só conhece o que é medido, a gente só pode ter essa noção quando se tem esses dados medidos, esses dados coletados. E através disso a gente pode ter o balanço hídrico dessas informações. É importante também avaliar a incerteza desses dados e aí propor, ver o que está acontecendo e propor soluções. O terceiro passo é a medição individualizada, onde é comumente utilizado o hidrômetro para esse efeito, como é o caso do novo campus do CJA na CEPAC, onde foi planejado se ter um hidrômetro para um grupo de equipamentos. Há também a possibilidade da aplicação de métodos de micromedição, que é o caso do terceiro artigo que eu mencionei, onde foi coletado por nós, por nosso grupo, as indicações de volume e tempo desses equipamentos. E foi possível estimar a vazão e uma comparação. E agora estamos nesse quarta etapa, que seria conhecer os usuários do campo, e por isso é muito importante estar aqui falando para vocês, porque a gente precisa da colaboração de todos. E então a gente tem, nesse conhecer os usuários, se tem a aplicação do questionário, com perguntas destinadas a obter o nosso objetivo, que já foi definido e que eu apresentarei mais à frente, e também de sensibilizar a comunidade através de informações postas nesse questionário, informações que foram coletadas ao longo desses trabalhos. Então, a gente tem a intenção justamente de ouvir quem utiliza a água, e quem utiliza a água é a comunidade acadêmica do campus. E com isso se tem um objetivo definido, esse objetivo foi definido em reuniões, então teve conversas para chegar a um denominador comum, e consta como conhecer como os participantes costumam utilizar água em suas casas, em suas residências, visto que agora não estão tendo acesso aos campos devido ao estado atual. Mas o que é o questionário? Como exemplo, eu trago o censo populacional e o questionário de auxílio. E o que eles têm em comum é que são um conjunto de perguntas planejadas, com foco em um objetivo já definido, e tem o intuito de obter informações dos entrevistados e dos participantes para alcançar o seu objetivo. Então, são perguntas que têm ali um foco geral, que é analisar todos esses conjuntos de perguntas para chegar ao seu objetivo, como, por exemplo, o censo populacional, onde o responsável pela entrevista chega na sua casa perguntando as suas condições para se ter, ao final, uma análise geral de todas para alcançar seu objetivo. E aqui eu trago a metodologia construída para esse questionário, onde conta-se com revisão, onde se inicia com a construção do questionário, com a revisão da bibliografia e estudos de atividades similares. Então, a gente foi buscando essas revisões, até para a gente ter noção do que deveria ser feito, como seria feito. Após isso, após conhecer como era isso, ter uma noção, a gente desenvolveu o objetivo, lembrando que isso tudo foi construído em reuniões quinzenais ao longo de alguns meses, e esse objetivo, logo após, foi traduzido em perguntas. Então, o questionário conta com uma quantidade de mais de 40 perguntas, justamente porque a gente, para conseguir esse objetivo, a gente pensou em várias outras possibilidades, em várias outras perguntas. E o método de entrevista. Vale ressaltar que esse trabalho também tem como duas principais referências o programa de uso racionado da água, onde utilizou-se também de questionário, e o projeto Água Aérea, com apoio do CAEQUILA em UFBA, onde também se utilizou-se o questionário para se conhecer como o público utilizava os equipamentos, o uso de água, a sua relação.
Para a elaboração do questionário e a realização do questionário, que foi duas das etapas, houve alguns levantamentos de perguntas ao longo dessas duas etapas. A primeira foi em qual ferramenta utilizar e como seria feito essas entrevistas se fossem assíncronas. Então, a gente optou por utilizar o Google Forms justamente porque a gente não teria necessidade de utilizar folhas de papel e também porque essa ferramenta oferece já uma planilha de Excel pronta para ser analisada e estruturada. As entrevistas seriam utilizadas em primeiro momento online, então o link seria disponibilizado por e-mail e todas as pessoas poderiam responder. E depois você teria o desenvolvimento da planilha, onde os dados foram armazenados e ali seria analisado. Já contamos com a metodologia pronta para fazer essas análises. E o terceiro passo seria a realização do questionário, com o planejamento de intervenções, o link enviado através do e-mail e a abordagem com texto informativo e orientações para prosseguir com o questionário. Hoje contamos com a quarta etapa, que seria a aplicação, onde enviamos esse e-mail com o questionário para que seja respondido. E após isso seria feita as análises dos resultados e essas análises posteriormente seriam divulgadas para toda a comunidade. Vale ressaltar que a gente garante o anonimato, então não vai ser coletado nome, e-mail, CPF ou RG do candidato. Serão coletadas apenas informações que nos ajudem a analisar melhor a situação, como idade, nível de escolaridade, informações sobre a comunidade acadêmica da UFSB. Aqui se tem um exemplo do questionário, com um informativo e algumas questões que tem dentro desse questionário. E os nossos e para resultados esperados, a gente tem esse triângulo aqui, que representaria o que a gente espera, onde se inicia com determinar a relação usuário versus águas, onde a gente tem como primeiro passo obter informações sobre o uso de água no campo, em suas casas, em suas residências, conhecer o perfil dos diferentes usuários, seja discente, servidor terceirizado, servidor técnico, servidor docente, e determinar a relação de equipamento. Qual seria o equipamento que tem uma maior aderência pela comunidade, como, por exemplo, se tem torneiras de pressão ou torneira convencional. E sensibilizar a comunidade através de informações, ou também perguntas, como, por exemplo, perguntas voltadas ao mictório feminino, se eles têm aderência, se eles querem utilizar, ou também sobre debater ou participar de assuntos voltados ao uso racional de água. Para auxiliar em conduta de gestão, se tem a obtenção de informações que possam nortear a substituição ou compra de novos equipamentos, como foi mencionado o uso do mictório feminino, ou também a compra e periodização de compra para equipamentos que apresentem uma melhor eficiência do uso de água. E desenvolver propostas de intervenções juntamente com esses dados. Mas o mais importante agora é obter o apoio da comunidade, que ela seja assertiva ao questionário e possa responder com clareza todas as informações. E a partir disso, ter uma autoavaliação a partir da aplicação do questionário, conhecer o interesse da comunidade sobre o uso racional de água, sobre debater isso, sobre levar para as outras pessoas e ter uma maior divulgação sobre os resultados obtidos. Então, a gente hoje já tem alguns artigos publicados, mas a gente quer mais, quer divulgar tanto no site da universidade como em outros eventos, e para ter acesso à comunidade essas informações. Então, como a gente vai comunicar, como esse e-mail vai chegar a vocês, como essas informações vão chegar a vocês? A gente planejou que seria enviado um e-mail para todos os membros da comunidade da UFSB, com o link do questionário. Esse e-mail já está pronto e tem o intuito com o informe de informar qual é o objetivo do questionário e por que deve ter. Além disso, também se tem a opção de haver sala de reuniões virtuais para entrevista síncrona ou para dúvidas, você pode entrar em contato com o e-mail do grupo e qualquer colocação. Então, também fazer parte do grupo ou outras alternativas. Então, o link do questionário, que também vai estar disponibilizado aí no chat. E eu agradeço também. Essa é a nossas referências. E é isso. Vamos
pensar e agir, né? Hércules, parabéns pela sua apresentação. Temos algumas perguntas. Temos perguntas? Pelo chat que eu não estou conseguindo ver. Temos perguntas sim. Hércules. A Renata perguntou: você acha que os resultados vão demonstrar um uso consciente ou mau uso? No momento a gente não, como falei, a gente não está preocupado nisso. A gente planejou o questionário para que ele tanto obter informações tanto ao bom uso quanto ao mau uso, e só através das análises que a gente vai poder ter uma noção disso e propor intervenções se for necessário. Então, é importante que, primeiramente, a comunidade seja aderente a esse questionário, queira responder, deixe um tempo reservado para que responda com maior clareza, não tenha falha na sua interpretação. Parece que não temos mais perguntas. É isso, não temos mais perguntas. Parabéns pela apresentação novamente, Hércules. Em instantes, teremos a nossa mesa redonda com o tema Desafios e Perspectivas para a Gestão de Água em Campus Universitário. Em breve, daremos prosseguimento a essas atividades.